Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou Theo Miranda e estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Dessa vez o pré-jogo de Santos e Coritiba, partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida fundamental para o Santos seguir vivo nessa luta contra o rebaixamento. A partida acontece na noite de hoje, às 9h30 de Brasília, na Vila Belmiro, com ingressos esgotados mais uma vez pela torcida santista, que mais uma vez fará o corredor de fogo para o Santos para tentar apoiar a equipe mesmo após uma derrota tão dura quanto foi o 7-1 contra o Internacional. Então o Santos encara o Coritiba, que hoje é o 19º colocado com apenas 20 pontos, são 10 pontos a menos que o próprio Santos, que é a equipe acima dele. Então é um Coritiba, tô com o Bragantino na cabeça, cara. É um Coritiba 99% já rebaixado, mas é um Santos ainda vivo na competição, que apesar dos resultados negativos recentes, tanto contra o Bragantino quanto contra o Internacional, ainda segue vivo matematicamente na competição. Claro, o Santos tem 5 jogos sob o comando de Marcelo Fernandes, teve um início fantástico de 3 vitórias, mas engata 2 derrotas, mas para mim ainda segue muito vivo, porque apenas o 7-1 contra o Inter foi para mim um ponto fora da curva, que mais para frente eu entro em detalhes, porque o Santos vinha jogando muito bem, vinha demonstrando a cada jogo evolução, porque foi bem contra o Bahia, bem contra o Vasco, muito bem contra o Palmeiras e, claro, até mesmo na derrota contra o Bragantino, o Santos foi bem, até porque chegou a finalizar 23 vezes contra o vice-líder do campeonato. Não soube, claro, aproveitar as suas chances, estava naquela noite em que nada dá certo, em que as finalizações não entram, parece que a bola teima a entrar. Então o Santos não conseguiu a vitória, ou pior, não conseguiu nem o empate, não conseguiu somar, acabou derrotado dentro da Vila Belmiro, mas jogando bem a meu ver. Então acho que o Santos peca, para mim a derrota contra peca pelo momento atual, por 22 derrotas, talvez o psicológico não esteja tão bem, mas esse 7-1 para mim contra o Inter é um ponto fora da curva por 3 motivos, por 2 motivos, se eu não me engano. Porque para mim eu não vi o Santos jogando tão mal sob o comando do Marcelo Fernandes nenhuma vez como foi contra o Inter. O Santos nunca, sob o comando do Marcelo, atuou daquele jeito. O Santos foi muito bem contra o Bahia, muito bem contra o Vasco, muito bem contra o Palmeiras e bem contra o Coritiba. Aí do nada teve um desastre. Aquela partida contra o Internacional para mim é um desastre. Poucas coisas ali para mim servem como base para reestruturação. Para mim é uma partida a ser esquecida, porque nada deu certo e o Santos estava desfalcado. Para mim o principal ponto é esse. O Santos não tinha 3 dos seus 5 principais jogadores. O Santos foi a campo no Beira-Rio sem Soteldo, Jean Lucas e sem o João Paulo. Claro que o Soteldo e o Jean Lucas fazem uma falta muito grande por serem talvez os jogadores mais habilidosos do elenco hoje. Mas o João Paulo faz uma falta absurda, porque primeiro que ele é um excelente goleiro, é um dos líderes do grupo, a gente já sabe disso. Então é um dos ídolos desse plantel de hoje, porque já está no Santos há, se não me engano, 3 anos e vem sendo decisivo e fundamental para a não queda do Santos, digamos assim, durante esses 3 anos. Então o João Paulo é um dos símbolos dessa equipe, mas o principal ponto é que ele não tem reserva. O Vladimir entrou em campo e mais uma vez foi mal, muito, assim, bizarramente mal. O Vladimir tomou 7 gols e para mim ele falha em 4, mas se bobear tem culpa em 6. Então é uma partida desastrosa do Vladimir, que vem fazendo uma temporada desastrosa, né? No Paulista ele entrou contra o Palmeiras ainda no 0-0, numa partida em que o Santos acaba derrotado por 3-1. Na Sul-Americana, a única partida que ele não toma gols é o 0-0 contra o Blooming da Bolívia, que o Santos vai todo reserva. Então, mas com todo respeito, não fazer gol no Blooming, não tomar gol do Blooming é muito menos do que uma obrigação. É algo inadmissível você tomar um gol do Blooming. Então acho que uma partida que não muda nada. E no Campeonato Brasileiro ele tem 3 jogos e 13 gols sofridos. Então é um goleiro que tem uma temporada bizarra no Santos, uma temporada assombrosa. Então para mim é o principal ponto do Santos ter tomado 7 e do Santos ter perdido a partida. Eu acho que a confiança dos próprios defensores que vieram a falhar na partida, tanto o Dodô contra o Basso e o Joaquim, que não foram bem, o próprio Lucas Braga meio afobado na defesa. Eu acho que esse nervosismo passa muito por não ter a segurança no Vladimir. Mas o Vladimir é tema para outro vídeo, espero conseguir gravar amanhã. Eu prometi para vocês na terça, mas não estou conseguindo gravar esse vídeo do Vladimir, tá ficando cada vez mais para frente, mas vou tentar gravar amanhã para vocês, porque é um vídeo muito legal, muito legal, assim, é um vídeo interessante, porque é um tema triste e um tema ruim para nós,
porque é sobre resultados negativos, é sobre um atleta que não rende, que querendo ou não, você pode gostar ou não gostar do Vladimir. É triste ver um atleta ir tão mal assim, ser criticado dessa forma. Claro, merecidamente, talvez, porque não consegue corresponder e muitas vezes prejudica o Santos. Mas é triste ver um ser humano, um atleta, um profissional, em qualquer função, em qualquer área do mundo, indo tão mal no seu cargo, sabe? Então é um cara que já teve uma passagem muito boa no Santos lá em 2015. Então é difícil, é um vídeo difícil, mas interessante a ser gravado. Vou tentar trazer amanhã para vocês. A partida é fundamental para o Santos por conta da situação em que ele se encontra na tabela. O Santos hoje é o 18º com 30 pontos, empatado em pontos com o 17º, que é o Vasco, que tem os mesmos 30 pontos e joga hoje também à noite contra o Internacional, a equipe que venceu o Santos na última rodada. Mas o Vasco joga no Rio de Janeiro, o Santos vai lá ao Beira-Rio jogar contra o Inter. Então o Vasco tem uma parada dura, porque o Inter é uma boa equipe, por algum momento fez uma graça de que ia brigar para não cair junto com a gente, mas depois do 7-1 contra o Santos, matematicamente já se distanciou e moralmente então vem muito mais embalado. Acredito que possa até conseguir uma vitória contra o Vasco hoje. É um jogo bom, porque o Vasco vem numa crescente e dentro de casa, com a sua torcida, pode ser um ponto forte para o Vasco. E o Santos tem uma diferença de 1 ponto para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Bahia, que é o Bahia hoje. Então é importante o Santos vencer para ir aos seus 33 pontos. E não só ultrapassar possivelmente Vasco e Bahia, mas sim grudar em equipes como Goiás, como Corinthians, que ainda estão, como Cruzeiro, que ainda estão ali no bolo, querendo se distanciar cada vez mais, mas ainda estão no bolo. Então é muito importante, é fundamental para o restante da temporada. Se a gente quisesse seguir sonhando com a permanência na Série A, é fundamental que o Santos vença hoje. Porque eu vou passar para vocês, porque a nossa sequência é difícil. Talvez o Coritiba seja o adversário mais fácil que a gente vai enfrentar até o final do campeonato. Então 3 pontos hoje é questão de obrigação, é fundamental, porque se não somar aí complica muito a nossa situação no Campeonato Brasileiro. Vou passar para vocês os cenários dessa rodada. Claro que quanto mais ponto melhor, porque se a gente empatar tem a possibilidade da gente sair do Z4, mas pro restante da competição aí já vai ficar muito puxado esse apenas 2 pontos no campeonato contra o Coritiba, porque no primeiro turno a gente também empatou contra o Coritiba, então nós precisamos vencer. No Brasileirão, é claro, para você ser campeão, você tem que vencer o fraco, o médio e todos os fortes, mas para você não cair, você tem que basicamente vencer os fracos e vencer boa parte dos médios. Você não precisa vencer o Botafogo para permanecer. Você não precisa vencer o Palmeiras para permanecer na Série A. Você tem que vencer Coritiba, América, Goiás, Bahia, o Cruzeiro que está mal, o Cuiabá que deu uma caída. Tem que vencer o Corinthians que jogou mal, mas agora está numa crescente. Se fosse em outro momento, teria que vencer o Corinthians. Até em outro momento, teria que vencer o Santos para as outras equipes. Então, você tem que fazer os seus pontos contra as equipes mais fáceis. Porque, só contra esses quatro que eu falei, são 6 pontos contra o Goiás, 6 pontos contra o Bahia, 6 pontos contra o Curitiba e 6 pontos contra o América. 4 vezes 6, 24 pontos. Já é quase o que o Santos tem hoje, né? O Santos hoje tem 30 pontos. Então, o Santos e contra o Vasco. O Santos venceu o Vasco nas 2 turnos. Se você somasse 6 pontos contra esses 5 times, os 5 piores times do campeonato, você já teria o mesmo número de pontos que o Santos tem hoje. Aí você vai lá na Vila e belisca uma vitória contra o Grêmio, 33. Belisca uma vitória em Barueri contra o Palmeiras, 36. Então, para você não cair, você basta fazer a sua obrigação e vencer os fracos. E fazer, é claro, outros jogos, porque você não vai perder todos os outros jogos do campeonato. Você vai eventualmente ganhar de alguém forte, você vai empatar contra o Flamengo no Maracanã, você vai conseguir uns pontos a mais. Então vencer as equipes da parte de baixo da tabela é peça fundamental, porque além de tudo, além de você somar, você não deixa um rival somar, um rival na campanha, não um rival regional, né? Então vou passar agora para vocês os cenários para o Santos terminar a rodada fora do Z4 ou dentro do Z4, como seguir. Se o Santos vencer e o Vasco perder ou empatar para o Inter hoje, o Santos sai do Z4. Se o Santos empatar e o Vasco perder, o Santos também sai do Z4. Se perder, já não sai do Z4. Se o Santos perder hoje, permanece no Z4 de qualquer maneira. E se o Vasco ganhar, o Santos também não sai do Z4. Pode até vencer, aí se torna a primeira equipe fora da zona, ultrapassando o Goiás, mas o Vasco continua à frente. Então, o Santos tem que fazer a sua parte. Na verdade, o Santos tem que fazer a sua parte, até porque, por isso eu falei que o 7-1 tem que ser esquecido. No momento, é claro. Claro que nunca vai ser esquecido historicamente no Santos. A torcida sempre vai lembrar, todas as vezes que a gente for enfrentar o Inter,
vai ter uma rivalidade. Para mim, a partir de hoje tem que vencer todos os jogos contra o Inter. É um resultado que humilha o torcedor, humilha o time. Então é um resultado muito impactante historicamente. Mas faltam 10 jogos, hoje é a rodada 29 que nós vamos começar. Hoje, literalmente, se iniciam as 10 últimas partidas do Campeonato Brasileiro para o Santos. Então, eu acho que a última partida contra o Inter tem que ser esquecida. Primeiro, para não abalar o psicológico do jogador que tomaram 7. Segundo, para continuar acreditando que são capazes de atuar, de fazer um bom futebol, porque fizeram contra Bahia, Vasco, Palmeiras e Bragantino em 4 partidas seguidas. O Santos foi bem. Então acho que tem que esquecer um pouco essa partida para conseguir focado no objetivo, que é a permanência. Esquece esse negócio do Sul-Americana que por algum momento surgiu na torcida santista. Esquece, o nosso objetivo é permanência. É triste pensar assim, mas é a realidade. No campeonato deste ano é permanência. Pro ano que vem, se quiser sonhar até com um título, sonha. Para esse ano é permanência, tá? E outro quesito é que para mim o 7-1 ele não reflete o que aconteceu no jogo, na campanha do Santos. Ele não vinha refletindo no momento. Mas o principal quesito dele é que uma derrota por 1-0, matematicamente na tabela, que é o que a gente precisa se preocupar, a gente não precisa se preocupar com jogar bem hoje. A gente tem que se preocupar com ganhar. Se o Curitiba amassar a gente na Vila hoje, fizer 25 finalizações, e o Santos ganhar por 1-0 com gol de pênalti do Marcos Leonardo, tá ótimo, mais 3 pontos na tabela. O Santos precisa se preocupar com pontos. E perder por 1-0, perder por 7-1, é o mesmo ponto, são 0 pontos. Empatar, 1 pontinho, vitória por 3. O Santos tem que se preocupar com pontos. Então, e partida a partida, é uma final. Você tem que esquecer a partida anterior. Claro, você tem que aprender com seus erros, claro. O Dodô não pode dar um passe daquele pro Joaquim novamente. O Kevson não pode tentar tirar uma bola em direção ao gol. O Braga tem que melhorar defensivamente. Claro que nós sabemos disso. Mas você tem que focar na partida de hoje contra o Coritiba. Qual é o ponto fraco do Coritiba? Nós vamos aproveitar esse lugar. Qual é o nosso ponto forte? É por aqui que nós vamos. Sabe? Então, cada partida é uma partida. O Santos tem que se centrar no jogo de hoje. Esquecer o que aconteceu contra o Inter, o baque. Claro, lembrando dos erros, mas o baque é esquecer, porque a partida do Inter já não vai mais interferir no restante do campeonato, já foi. Já são 3 pontos desperdiçados. Temos que focar nos outros 30 que ainda estão em disputa. Então é o momento do Santos agora para tentar seguir vivo na competição, vencendo o Coritiba hoje. Só uma observação, o Santos vai estrear o seu novo terceiro uniforme, que foi lançado pelo time no domingo com a Umbro, um uniforme azul marinho, com carpas e ondas em homenagem ao Japão. Inclusive tem vídeo lançado hoje também sobre o uniforme que vai ser estreado hoje. O Santos lançou meio que de maneira oficial, já está disponível na Santos Store. Então vamos pela primeira vez ver um uniforme novo do Santos, que vai ser o terceiro uniforme agora até a reta final da temporada de 2023, e até setembro, outubro de 2024. Vou passar agora as prováveis escalações para vocês, tanto de Santos quanto de Coritiba. O Santos vem a campo pela primeira vez depois de muitos jogos com 100% dos seus atletas titulares disponíveis. Marcelo Fernandes enfim vai poder pôr o seu time ideal em campo. Por isso, teremos hoje no gol João Paulo, os 3 zagueiros Dodô, João Basso e Joaquim, Kevson na ala esquerda e Lucas Braga na ala direita, o trio de meio campo com Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima, e a dupla de ataque Soteldo e Marcos Leonardo, o tradicional 3-5-2 do Marcelo Fernandes. Então o Santos vem a campo com 100%. Hoje é força máxima para vencer o Coritiba na Vila. E o Coritiba, por sua vez, vem com Gabriel no gol, na lateral esquerda Victor Luiz, os 2 zagueiros Henrique e Jean Pedroso, e o lateral direito é o Natanael. No meio de campo, os 3 jogadores são William Farias, Marcelino Moreno e Matheus Bianchi. E o trio de ataque é formado por Sebastião Gomes, Robson e Slimani, o argelino, que vem fazendo sucesso no Coritiba, vem marcando bastante gols. Acho que é um ponto para o Santos ficar de olho, tem que tomar cuidado. Esse é o Coritiba treinado pelo técnico Thiago Kozlowski. Então, já praticamente rebaixado, mas busca ainda fazer a sua graça, claro. Não vai desistir, como a gente não está desistindo. O Coritiba pode ter 1% que eles vão tentar. Então, enquanto ainda não houver decretado de fato o rebaixamento do Coritiba, eles vão tentar. Então o Santos tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o Slimani é uma peça perigosa, muito perigosa. Então vão tentar, claro, a vitória, e o Santos tem que ficar atento e tentar mais. O Santos tem que querer mais os 3 pontos do que o Coritiba, porque é um confronto direto. A obrigação é toda do Santos vencer hoje, é toda do Santos. Então tem que focar, tem que somar 3 pontos hoje. Então é isso.
Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. É o pré-jogo para Santos e Coritiba, a partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece hoje, às 9h30 da noite, horário de Brasília, na Vila Belmiro. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã, pós-jogo da partida de hoje, claro que comentaremos também sobre o Vladimir, que eu falei que ia trazer para vocês. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Valeu! Ah, não valeu não! Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. O Twitter é onde eu publico as minhas opiniões mais pessoais, tanto de Santos, de Seleção Brasileira. Faço algumas observações sobre o Pan-Americano que está rolando agora, eu também estou cobrindo. Então acho que vale a pena vocês ficarem ligados por lá. Lá eu também mando eu solto os links das matérias em que eu publico. E pelo Instagram, sempre soltando, claro, para vocês os links das matérias que eu publico via Story. Então acho que vale a pena para vocês, para ficarem ligados tanto de Santos principalmente, mas agora também sobre o Pan-Americano que acontece em Santiago do Chile, que eu também estou cobrindo. Então acho que vale a pena para vocês me seguirem e, claro, também se inscrevam aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Deixem um like para me apoiar. E é isso, espero que vocês tenham gostado e agora sim, valeu!